Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Você já sabe a história, né? Esse aqui é mais um Escanteio Cult, o melhor programa que você sempre assiste de futebol. E voltei aqui pra falar de novo com vocês sobre toda a história linda do futebol. Eu sou o Vinícius e hoje eu vim falar da maior vice da história da Champions. Esse é aquele momento do vídeo em que eu tento fazer um suspense como se a resposta não tivesse na thumbnail do vídeo. Mas, vamos lá, quem que vocês podem achar que é a vice da Champions? Não, parceiro, Real. Real já jogou em muitas finais e deve ter perdido final suficiente. Não, até onde eu sei, no começo lá do século, o Benfica perdeu um monte de vezes também. Bom, na verdade, todo mundo errou. A resposta é a Juventus, como vocês devem ter visto no título e na thumb. Mas é interessante a gente comentar isso porque a Juve, ela já perdeu muitas finais. É interessante colocar em perspectiva. Por quê? Porque a Juve atualmente ela tem 2 Champions. Enquanto isso, a Inter de Milão tem 3 e o Milan tem 7. E a Juve tem 7 finais perdidas. Ela tem a mesma quantidade de Champions do Milan de finais perdidas. E é bastante interessante, porque isso acaba dando uma engrandecida no Milan que talvez o Milan não deveria ter. Porra, eu peguei o roteiro do volante, rapaziada. Mas assim, é interessante que muita gente considera o Milan enorme justamente por causa das 7 Champions. Muitas pessoas podem até considerar ele o maior clube da Itália. Mas se você for ver no cenário nacional, a Juve tem 13 Copas da Itália, por exemplo. Enquanto isso, o Milan só tem 5 e a Inter tem 7. O Milan e a Inter só tem 18 italianões. Agora sabe quantos tem a Juve? 35! Ela tem quase o dobro de italianões que a Inter e o Milan. E mesmo assim, por causa dessa falta de Champions, ela às vezes fica meio mal vista no olhar público. Quantas Champions, por exemplo, ela teria que ter ganho para talvez ser considerada unanimidade para muitas pessoas? É interessante a gente refletir e a gente veio aqui contar a história um pouco de todos esses títulos que ela perdeu. A primeira vez que a Juve foi para a final da Champions, ela já perdeu. Em 73, contra o Ajax do Cruyff, a Juve, que tinha como nome mais famoso o Zoff, que é o grande goleirão aí, que muita gente deve conhecer, mas além dele tinha, por exemplo, o Mazzola, tinha o Bettega. Esse time, com alguns nomes que talvez muitos não conheçam hoje já, porque eles foram esquecidos pelo tempo, conseguiu chegar na final, mas acabou perdendo pro Ajax do Cruyff. E na primeira final que a Juve chegou, ela já ficou com 0-1 de histórico de desempenho em final. Então assim, ela não deu um ótimo exemplo. Até porque em 83, 10 anos depois, a Juve chegou de novo nas finais contra o Hamburgo da Alemanha dessa vez, que hoje em dia não é um clube de muita expressão, mas já foi. E a Juve tomou pau de novo. A Juve, que tinha o Zoff, tinha uma defesa muito bem arrumada, e tinha o Paulo Rossi, por exemplo, e tinha agora o Platini, o Michel Platini, aquele que foi presidente da FIFA e que era um dos melhores jogadores dos anos 80. E mesmo com esse timaço, a Juve conseguiu perder pro Hamburgo. E esse é um daqueles títulos que, se você olhar em algum site e comparar as escalações, você muito provavelmente vai conhecer mais pessoas da Juve do que do time que ganhou da Juve. Isso acontece muito durante os anos. Aí, nesse meio tempo, ela volta em 85 com um time muito similar ao de 83 e ganha uma Champions em cima do Liverpool. Ufa! Então a Juve fica com 33% de aproveitamento com uma vitória em 3 finais. E aí vem a que talvez mais machuque os torcedores da Juvice. A Juve poderia ter um tricampeonato seguido da Champions nos anos 90, mas ela acabou entregando. Isso porque em 96 ela ganhou do Ajax, com um time que tinha o Deschamps, por exemplo. E assim, era um time bem arrumadinho. E eles conseguiram chegar à final e acabaram levando ela em cima justamente do Ajax, que foi o Carrasco na primeira final. Mas eles perderam as 2 próximas e acabaram entregando. Se liga, em 97, com um time que tinha Zidane, que tinha Del Piero, que tinha Vieri, que tinha Conte, eles conseguiram tomar pau pro Dortmund. Talvez eles tenham algum problema com times alemães, mas, de novo, esse é um dos casos que você provavelmente vai conhecer melhor a escalação da Juve do que do Dortmund. Mas eles tomaram pau mesmo assim pro Dortmund do Sommer. E com essa derrota pro Dortmund, eles acabaram ficando com 2 títulos e 3 derrotas.
que é um aproveitamento ruim, mas nem perto do que eles iam fazer a partir de agora. Porque já em 98, eles perderam a 4ª vez para o Real Madrid. Esse time, de novo, tinha Zidane, tinha Deschamps, tinha o Edgar Davids, tinha o Inzaghi, tinha o Conte. Mano, tinha muita gente nesse time, ele era um baita esquadrão. E mesmo assim eles tomaram pau pro Real Madrid e acabaram jogando fora essa oportunidade de ter um tricampeonato. Na real, ter campeonatos seguidos, porque ganhar a Champions 2 vezes seguidas, por exemplo, foi um negócio que só foi feito pelo Real do Cristiano Ronaldo. Até lá ela é considerada assim, um grande azar, algo que ninguém conseguia fazer, era quase uma maldição. Então assim, é muito interessante você pensar que talvez se a Juventus não fosse entreguista na Champions, ela pudesse ter conseguido esse feito antes mesmo do Real do Cristiano Ronaldo. Isso poderia ser um pouco menos brilhante no currículo dele. Já em 2003, eles acabaram perdendo pela 5ª vez a final da Champions contra o Milan. E essa deve ter doído, porque o Milan ganhando deles conseguiu 6 títulos. O Milan conseguiu mais títulos do que eles tinham derrotas de final. A Juve tinha um timaço, tinha Buffon, tinha Thuram, tinha Davids, tinha Del Piero, tinha Trezeguet. O pior é que o Milan dessa vez não foi uma final tão desbalanceada assim. O Milan tinha o Pirlo, o Seedorf, o Gattuso. Tinha aquele timaço dos anos 2000 que vocês já devem estar familiarizados. Mas mesmo assim deve ter doído pra Juve, porque desde então o Milan pôde falar que eles ganharam o 6º título em cima da 5ª derrota deles. E assim, é um negócio um pouco humilhante, né? Imagina, você tá lá na Itália, você que é juventino, por exemplo, tá lá de boa, tipo... Aí, parça. Oxi, que foi, fio? Lembra lá quando nós ganhamos a Champions em cima dos 6? Ou não? 5 derrotas já e a gente tava com 6, orelhuda. Apesar do clima na Itália não ter ficado muito amigável com essas finais, que a Juve perdeu nos pênaltis, a Juve estava longe de terminar ainda porque ela tinha mais 2 derrotas para pôr na conta. E essas vocês devem conhecer, foi em 2015 contra o Barça e em 2017 contra o Real do Cristiano Ronaldo. O time de 2015 vocês devem conhecer, tinha o Buffon, tinha o Chiellini e o Barzagli, Pirlo, o Pogba, o Vidal, o Tevez, o Morata. Vários nomes que vocês já conhecem do futebol atual e que alguns talvez fiquem esquecidos no tempo. Mas a Juve conseguiu chegar nessa final, que foi bem história na época, mas era a época do MSN e o Barça passou o trator pra cima deles e acabou levando a orelhudinha pra Espanha. E em 2017 eles peitaram o Real do Cristiano Ronaldo, aquele Real que começou a ganhar tudo, e de novo eles acabaram tomando pau, apesar de novo ter um time decente. Eles tinham o Buffon, eles tinham o Bonucci de novo, eles tinham o Chiellini, eles tinham o Pjanic, eles tinham o Kandira, né, Lucha? Tinha o Khedira. Eles tinham o Mandzukic, por exemplo. Eles tinham um bom time, mas de novo eles tomaram pau para aquele Real que ganhou tudo. Então é bem explicável isso, na verdade. Mas você aí, meu batedor de escanteio queridíssimo, você deve estar pensando: e aí? Mas a Juve é sempre entreguista assim ou alguma maldição europeia? E bom, se você pensou assim, eu tô aqui para falar para você. A Juve tem espírito de Vasco, ela sempre fica no cheirinho italiano, aquele perfume italiano bom, tá ligado? Ela é viciada nisso. Vamos lá, os vices deles no italiano são muito parecidos com os vices dele na Champions. A Juve acabou tendo o mesmo número de vices, 19, na verdade um a mais, que o Milan e a Inter têm de títulos, porque cada um tem 18. Então, de novo, se ela ganha um pouco mais, a Juve é ainda maior do que ela é agora. Ela tem esse espírito de perder o suficiente para dar a quantidade de títulos do rival, que nem na Champions que ela perdeu 7, enquanto o Milan ganhou 7. Na Champions a gente já discutiu um pouco, ela acabou ganhando só 2 finais de 9 e perdeu as outras 7, o que acaba pegando meio mal para a Juve. Ela deixou vários jogadores passarem sem conseguir uma Champions, ou pelo menos conseguindo menos do que eles podiam, como o Del Piero, que perdeu 3 finais. Pra vocês terem uma ideia, dentro da Europa, a Juve é o 5º clube que mais chegou em final de Champions, mas ele é só o 9º clube com mais Champions. E tipo, 2 Champions, por exemplo, o Porto tem, o Nottingham Forest tem, e a Inter, por exemplo, que só fez 5 finais, já conseguiu ganhar 3, o que é um patamar acima. Então fica meio mal pra Juve esse espírito de entreguista, mas ele não acaba aí. Ah não, acaba assim. Mas a Juve, que de novo, perdeu a mesma quantidade de Champions que o Milan ganhou. Ficou 7-7. E ela já entregou um desses títulos pro Milan.
Então acaba pegando meio mal pra história da velha senhora. Mas eu acho que o mais importante é saber, você, meu batedor de escanteio, fala aqui comigo, abre o coração. Você acha que a Juve é a maior da Itália ou você acha que esses vices na Champions e no italiano acabam pesando pra velha senhora? A Juvélia é um time muito querido pela gente, pelo menos por mim, eu acho um time com uma história da hora. Mas infelizmente a Juvice acaba entregando a paçoca na hora que ela tem que mostrar que ela é grande mesmo. Mas você, meu batedor de escanteio, não esquece de deixar nos comentários. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, coloquem lá em todas para vocês terem todas as notificações. E até o próximo Escanteio Cult e todos os outros projetos que virão. Até o próximo vídeo de pluralidade duvidosa. Tudo nosso e nada deles.